Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5 diretamente pela Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos com os seus demais companheiros, ajudar a divulgar a nossa imprensa revolucionária independente. Eu me chamo Lula Monteiro, apresento o programa diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo o companheiro Vinícius, também aqui do Rio de Janeiro. Vinícius, dê seu boa tarde, pessoal. Boa tarde, companheiros e companheiras. Um prazer estar de volta aqui no Jornal das 5, apresentando com o companheiro Luan. Podemos aí já iniciar o nosso programa dando as primeiras notícias. Pois bem, a gente já vai ter que dar uma corridinha com o tempo, né? Deu uma atrasadinha no programa. Como de costume, a gente começa tratando um pouco da questão do coronavírus, né? A gente segue aí com um avanço considerável dos casos. Né? Aqui no Brasil, a gente já está chegando a quase 300 mil mortos, né? Tem uma expectativa de que esse número chegue muito em breve. Estamos com 278 mil e, além disso, né, a gente teve as piores semanas da pandemia, né, desde o começo, e na última semana a gente teve mais de 12 mil mortes por Covid, né, chegando a bater alguns recordes de cerca de 2 mil pessoas por dia. O que demonstra aí que o vírus está totalmente fora de controle, né, sem nenhuma condição de ser contido, né? A própria burguesia não tem uma política definida para poder conter o avanço do vírus, né? Somente algumas medidas desesperadas, mas fato é que o número segue crescendo e agora a gente está entrando num dos piores estados possíveis, né, que a gente já enfrentou até agora diante da pandemia. Queria ver se o companheiro Vinícius quer fazer um comentário rapidinho. O Brasil agora, de fato, é o epicentro aí da pandemia no mundo, né? Temos esse péssimo recorde aí que conseguimos bater por causa do governo golpista aí do Bolsonaro, do Dória, do Eduardo Paes, do Cláudio Castro. Estão aí massacrando a população brasileira, né? Temos aí a média móvel de mortes bateu aí recordes por 16 dias seguidos, com 53 dias já consecutivos com mais de 1.000 mortes diárias. E a gente bateu aí mais de 2.000 mortes por dia aí alguns dias dessa semana que passou, né? Então você vê que a pandemia está completamente fora de controle, né? Os 275 mil mortos que a gente teve até hoje, nos números oficiais, eles são extremamente inferiores aí à realidade, né? Realidade do Brasil. Não temos aí, a subnotificação é altíssima. Opa, acho que eu estou de volta aqui, o companheiro deve estar fora do ar também. Estava comentando aqui que a subnotificação é altíssima, né? Então, desses 275 mil mortos, 278 mil mortos, com as estimativas conservadoras, a gente tem aí, indicam que 50% é 50% de subnotificação, né? Então, a gente já passou dos 400 mil, provavelmente, número de mortos. E temos aí a expectativa de que morram mais de 100 mil pessoas no futuro próximo, aí, de acordo com os números oficiais, né? Um verdadeiro massacre, um genocídio da população, que é feito porque não existe medida nenhuma real de combate à pandemia no Brasil, né? É tudo uma farsa, a vacinação é uma farsa, as outras políticas são uma farsa, e a gente vão ser até os próprios tópicos do programa de hoje, né? Mas é importante aí destacar os números que são tanto monstruosos, né? Eu tava a gente acompanhando aí desde o início da pandemia, né? Meio que pegou aí uma certa, ficou uma casca grossa, né, para ver números grandes de mortos, né? A gente que já estava ficando acostumado com o absurdo, né, de 1.000 pessoas morrendo todos os dias, o negócio ficou tão pesado que agora até a gente que já estava acostumado aí, né, com esses números altíssimos, está impressionado com esses números da pandemia. E é uma crise total, né? Tanto que a gente vê aí o próprio ministro da Saúde caiu recentemente e a tendência é ficar cada vez pior, né? Não tem nenhuma tendência aí a melhorar. Estamos agora num momento crítico aqui no Brasil e a direita tá fazendo de tudo para evitar aí que essa crise exploda, né? Então, temos aí uma medida meio um tanto
tanto sem sentido, né, e repressiva aí do governador de São Paulo, João Dória. Talvez o Luan tenha quer introduzir aí esse tópico. Pois é, Vinícius. Nosso segundo tema aqui seria exatamente sobre o caso de São Paulo, né? Como a gente já discutiu aqui, o problema da pandemia ele segue sem nenhuma solução. E o que acontece são essas medidas desesperadas por conta da burguesia. No caso aqui, o João Dória, né, governador de São Paulo, vai intensificar agora o lockdown em todo o estado de São Paulo. Né? No caso de São Paulo já estava tendo um lockdown, já estava tendo uma pequena restrição, e agora vai haver um aumento dessas restrições, que no final das contas é mais um pretexto para poder reprimir a população que vai estar aí no seu horário de lazer e tudo mais. O governo instituiu agora um toque de recolher das 8 horas da noite, das 20 horas, até as 5 horas da manhã, né? E excluiu alguns serviços da lista de atividades essenciais. A gente vê que pelo horário proposto aqui para o toque de recolher, é um verdadeiro escárnio com a população, né? A população que está sempre podendo, ela é liberada para poder utilizar e usufruir do transporte público com a maior tranquilidade, pegando ele totalmente lotado, como se fossem umas sardinhas enlatadas, mas a população não pode estar na rua às 11 horas da noite, que já seria algum problema para o vírus, né? Como de costume, a burguesia sempre tenta colocar os problemas no colo da população, como se a população fosse o real responsável pela circulação do vírus, e não a burguesia, que está colocando todo mundo para trabalhar em situações das mais precárias possíveis, né? Se você for levar em conta aí, os operários estão em fábricas, em espaços fechados, com centenas de pessoas trabalhando, né? É uma série de questões. Esse toque de recolher, né, ele acaba sendo, chega até a ser ridículo, né, como uma medida de contenção do vírus, porque já é um horário onde naturalmente vão ter menos pessoas circulando. Só que a gente tem que considerar isso aqui como um ataque à população ao simples direito de vir, né, porque no final das contas, né, é o horário que às vezes o trabalhador vai ter para o seu lazer, né, visto que ele vai poder trabalhar a semana inteira, né, de segunda a sexta, e no momento que ele tiver que sair para poder fazer alguma coisa no seu horário livre, ele não vai poder fazer, ele vai ter que ficar em casa. Não há nenhuma medida para poder fazer com que as pessoas de fato fiquem em casa e continuem recebendo algum auxílio para que elas sejam dispensadas dos seus trabalhos, né? É uma verdadeira farsa e demonstra que não há uma política concreta de enfrentamento ao coronavírus, né? Como a gente comentou aqui anteriormente, os casos seguem aumentando e agora a gente está entrando num dos piores picos, e a única proposta que a burguesia tem para poder conter a situação do coronavírus é mandar o pessoal ficar em casa durante o seu horário que eles naturalmente estão em casa ou estão no seu horário de lazer, né? É uma verdadeira farsa e essa iniciativa da burguesia ela tem que ser denunciada amplamente e só pode ser combatida através de uma mobilização, de fato, né? A gente tem que parar com essa ideia da esquerda de simplesmente ficar em casa, né, e aderir às manifestações para poder combater e propor, né? A gente tem que defender a necessidade de um enfrentamento real ao coronavírus, a necessidade de uma vacinação, a necessidade de testagem da população, que é uma coisa que a gente denuncia aqui já há mais de um ano. Até hoje você não vê a população sendo testada, a gente sequer consegue saber qual é o número real de infectados no país, né? Porque não há interesse nenhum, né? Os próprios números de mortos, eles são sempre menores do que o que eles de fato são, porque eles são subnotificados, né? Então a gente já começa por aí, né? No final das contas é uma farsa gigantesca, né? Vou passar para o companheiro Vinícius fazer os comentários. Essa política do lockdown aí é aquela política de propaganda misturada com repressão, né? Você não faz nada, não gasta o mínimo possível e reprime a população. Então você vê que os setores afetados aí, academias, cinemas, teatros, parques, clubes, praias, que tem praia no estado de São Paulo, né, também, algumas lojas e tal. Isso é o que fecha por 15 dias. E o que abre aí construção civil, indústria, telemarketing, hotéis. Você vê que uma esmagadora maioria da economia está aberta, né? Então, primeiro que o lockdown não é nem um lockdown de verdade, né? Não está isolando ninguém. E outro fator é que para você gerar um isolamento real, você precisaria ter um auxílio, né, para a população. Não adianta você obrigar o comerciante a não trabalhar, ou proibir o bar de abrir, se você não vai dar auxílio nenhum, né? Então o cara vai parar de receber, as pessoas já tiveram um ano terrível aí, né? Um ano de Covid vai dar já. Acho que a quarentena aqui no Rio, a primeira quarentena que teve, começou há mais ou menos um ano.
pessoal está sofrendo aí com a crise econômica, com a crise do Covid, e chega lá um decreto que fala que ele não pode abrir e não tem auxílio nenhum para a população. Um negócio completamente monstruoso que está sendo feito aí. Você simplesmente assina um decreto aí e deixa o pessoal, quem está sendo afetado pelo lockdown, que não tem auxílio nenhum. E isso ainda dá força para o bolsonarismo, né? A gente viu aí manifestações bolsonaristas no fim de semana, justamente por causa desse lockdown. A gente viu ao longo dessas últimas semanas que voltaram os lockdowns, né? O pequeno comerciante não consegue lucrar, não consegue vender, ele realmente precisa para sobreviver, ele vai perder, vai falir, vai passar fome até, porque não está vendendo nada. E o governo, a única coisa que ele faz é mandar PM bater nas pessoas, reprimir, né? Não dá um auxílio real à população. E acaba que o Bolsonaro aparece como alternativa, até porque a esquerda fica a reboque aí desses setores pró-lockdown, né? O que dá mais força ainda para o bolsonarismo. Por isso a esquerda deveria ter um programa de lutas aí real para combater a pandemia, né? Que deveria dar não o lockdown, né, com base nas armas da PM, mas aí uma série de auxílios e benefícios, licenças de saúde, rodízios, ônibus, mais transporte público, vacinação em massa, uma série de benefícios aí para os trabalhadores, que dentre eles fossem o próprio isolamento, né? Seria aí o modelo aí da esquerda, né? Você dá o direito do trabalhador de se isolar e não fingir aí que está fazendo isolamento com base na repressão da polícia, que é algo que está sendo feito no estado de São Paulo e em vários outros estados, né? Aqui no Rio também tem um pouquinho menos drástico, mas também está acontecendo. E para você ver como não tem nenhum cuidado real com a pandemia, a gente vê aí a notícia dos medicamentos, né? Que você vê aí que uma coisa vai contra a outra, né? O companheiro Ló poderia comentar aí sobre essa questão. Pois é, o Vinícius já deu uma antecipada, né? A próxima matéria que a gente tem aqui para discutir é sobre o aumento aí que foi antecipado no reajuste do preço dos remédios, né? A gente já, como se já não bastasse toda essa situação de crise do coronavírus, né, e a situação da crise econômica, né? Pessoal que a população tem sentido muito na pele qual que está sendo o problema enfrentado aqui. O pessoal vai no mercado, vê o preço do feijão, do arroz, os alimentos mais essenciais dos brasileiros, né? A comida básica que todo mundo coloca em casa, né? Estão com preços cada vez mais altos e agora, além de tudo, tem essa antecipação aqui do aumento do preço dos remédios em 4,88%, né? Quase 5% de aumento dos preços, né? Que acaba sendo mais uma dificuldade aí a ser enfrentada pela população, né? Considerando ainda essa situação do coronavírus, né, onde a gente tem que correr atrás aí de mais medicamentos, são mais pessoas doentes, né? E você ainda considera de fazer um aumento desse no preço dos remédios, para acabar de vez, né? Para deixar a população morrer de qualquer jeito, né? Você não podendo sequer comprar o remédio no pior dos casos, né? No mais, eu passo a bola para o Vinícius ver se ele tem algum comentário a fazer rapidamente sobre essa notícia. Acho que não tem muito a comentar, né? Você vê o absurdo que é, né? O aumento do preço nos remédios. A gente já tinha comentado isso há um tempo acho que foi especificamente no governo Dória, e agora já está no âmbito maior, né? No Brasil inteiro. Você vê o completo absurdo, né? Quando os remédios deveriam estar sendo distribuídos gratuitamente, né? Como eu falei, devia ter um plano nacional de combate à pandemia com a distribuição de remédios. Eles estão aumentando o preço em 4,88% antecipadamente. É uma monstruosidade que está sendo feita contra a população e engloba também aí, é interessante, né, que a indústria farmacêutica, né, uma boa introdução aí para o nosso tópico principal do programa, né, que é a questão da vacinação, porque você vê que o interesse aí é justamente o interesse da indústria farmacêutica, dos monopólios das farmacêuticas, de lucrar em cima da doença, lucrar em cima da morte das pessoas, né, que é a mesma coisa que acontece com a vacina. A gente defenderia aí uma quebra das patentes das vacinas, né, uma produção em massa das vacinas, mas o que a gente vê é uma situação oposta, né? Você vê que tem toda uma disputa internacional dos países para lucrar em cima da vacinação, né? A gente tem aí algumas notícias sobre a vacinação que deixam isso escancarado, né? A saúde, primeiro aspecto que vem é a questão econômica, de lucrar em cima da vacina.
Depois vem a questão política, que é o que foi feito agora com a propaganda, né, do Dória. Você vê aí que foi usada uma propaganda para levantar aí a popularidade do Dória, não deu muito certo, porque aquele ser humano lá é muito difícil de você conseguir fazer o Dória ficar popular, né? Mas tentaram desbancar aí a candidatura do Dória por meio da vacina. E, o, e aí tá lá, disputa econômica, disputa política, e lá embaixo, se existir, tá a questão da saúde mesmo, da população. Tanto que você vê que não está tendo vacinação no Brasil, né? E agora vamos começar primeiro no mundo, né? Para ver como é que está essa situação da vacinação. De longe aí, a gente vivendo em época de pandemia, né? De longe é uma das coisas mais importantes aí, não da população brasileira, mas da população mundial, da classe trabalhadora mundial como um todo, essa questão da vacinação. Fala aí, Luan, como é que tá o caso aí da Europa? Pois bem, né, a gente vê que a situação ela é complicada, que até os países mais desenvolvidos, né, os países imperialistas onde supostamente deveria haver condições econômicas para poder, né, dar um fim definitivo para essa questão da vacinação, né, para vacinar a população, de ter uma vacina real. Agora, os países da Europa, a Alemanha, França e Itália suspenderam o uso da vacina da Oxford, que era uma muito anunciada aí, né, que teve toda uma propaganda do imperialismo para poder defender essas vacinas como sendo uma das melhores, né, da Oxford e da AstraZeneca. Está sendo mostrada aí uma lista aí na tela para os companheiros darem uma olhada. Essa vacina está sendo suspensa agora por causa dos casos de trombose, né, que teriam acontecido por conta da vacina, que demonstra aí que a gente definitivamente não tem como contar com nada, né? A vacina que supostamente deveria resolver alguns problemas, ela também está trazendo outros problemas, né? Demonstra só mais o cenário de crise que a gente está vivenciando agora mesmo. Eu passo a bola para o Vinícius comentar rapidamente. Eu vou citar aqui os países, né, que não sei se todo mundo conseguiu ler, né? Estão aqui na tela agora. Foram aí a França, Itália, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Islândia, Irlanda, Países Baixos, Noruega, Letônia, Lituânia, Estônia, Luxemburgo, Chipre, Bulgária, isso tudo na Europa. Aí teve Tailândia, Indonésia e Congo. Você vê aí como é que está a situação, né, de crise aí em frente a essa vacina aí da AstraZeneca, né? Porque a gente sabe que a gente acompanhou aí a questão da vacinação ao longo do ano passado, né? A gente sabe que ela foi feita às pressas, principalmente depois que o governo russo anunciou que teria uma vacina eficiente de Covid, né? Então você vê que foram lançadas aí diversas vacinas muito rapidamente, com o puro interesse de competir com a vacina russa, né? Porque se a vacina russa entrasse sozinha no mercado, ela lucraria aí milhões e bilhões até, né? Na verdade na verdade são 7 bilhões de pessoas, né? Então, talvez o dinheiro envolvido na vacinação, só na vacinação, você chega na casa dos trilhões, né? De reais ou dólares, né? Você vê que é um interesse econômico muito grande. E aí fizeram às pressas, né? Começaram a vacinação em massa. E agora estamos com esses casos aí esses casos de trombose, né? Com a vacinação da Oxford AstraZeneca. A OMS está contra, está falando que não tem problema nenhum, mas você vê a quantidade de países que paralisou, você vê que o negócio uma situação é séria, né? E a gente teve o caso famoso aqui do Brasil também, que quando começou a vacinação, a gente descobriu que a vacina era a pior vacina de todas, né? A vacina era uma porcaria. Você toma as 2 doses e fica imunizado com 50%. Não é? E a pesquisa que tinha saído era uma pesquisa meio mal feita, né? Porque a quantidade de pessoas que de fato ficou imunizada, que dava lá a imunização de 100%, tinha uma quantidade muito pequena de pessoas, eram apenas 7, se eu não me engano, mas era um número aí em torno de 10. Ou seja, não é uma amostragem muito grande, né? O pessoal, eles citam muito esse argumento aí dos científicos, dos governadores aí que não são negacionistas, mas a ciência aí você vê que tem pouca, né? Não é exatamente, né? A ciência é subordinada aos interesses políticos, né? Porque se tivesse aí a ciência na frente, não ia ser a pior vacina do mundo a que começou no Brasil, né? Ia ser uma vacina mais eficiente, mais barata, que não é o caso
da Coronavac. E a AstraZeneca, a Oxford é uma das que mais tem, a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo, né? Vamos ver, isso foi hoje, Alemanha, França, Espanha e Itália, né? São os países muito importantes, tirando aí a Inglaterra, são os países mais importantes da Europa, né? Então, na verdade, eu não. Talvez tenha até na lista a Inglaterra e eu não. Não tem Inglaterra não. Mas são os países muito importantes da Europa e eles devem lançar aí uma tendência no mundo inteiro, né? Então, temos que acompanhar a situação dessa vacina, porque é uma vacina que tem no Brasil. E aí vamos ver, né? Se tem uma outra tendência que é justamente os países imperialistas pegarem as melhores vacinas, como eles já acumularam aí. A gente viu aí que eles. Tem país que tem 5, 6 vezes mais vacina do que a população, enquanto a gente não tem nada, e jogar essas vacinas ruins para os países pobres, países atrasados, que é o caso do Brasil. Então é muito importante aí a gente acompanhar. Outra coisa que a gente denunciou aqui, que a gente está lutando, é que justamente a vacinação em massa esteja sob o controle dos trabalhadores, né? Os trabalhadores em geral, os trabalhadores da saúde. Para não acontecer esse tipo de coisa, né? Do povo brasileiro, do povo dos países latino-americanos, africanos, do Oriente Médio, da Ásia, serem usados de cobaias aí com essas porcarias que eles não querem nos países imperialistas. Então é muito importante a gente acompanhar aí a vacina e não cair nas propagandas, né, de que só porque a Folha de São Paulo falou, só porque o Estadão falou, é uma coisa científica e uma coisa positiva, né? Tem o caso da vacina chinesa, que eu vou citar também, que é interessante para noticiar, né? Porque, como eu falei, a Coronavac é uma vacina bem ineficiente, né? A gente não teve aqui como eu acabei de falar, os dados, né? 50% de imunização completa para as pessoas que tomam as 2 doses. Mas, apesar disso, aqui o New York Times, né, o jornal do imperialismo, está fazendo fui dar uma conferida, né? Eu vi que ele está fazendo uma campanha contra aí a vacinação chinesa, né? É muito interessante, é uma denúncia a matéria é bem peculiar, porque assim, o Brasil precisa de vacinas, a China está se beneficiando. Estou falando de fora do Brasil, né? Fazendo uma análise sobre o Brasil. Mas a matéria, ela é uma mistura de vacina com o 5G da Huawei. Então você vê que no meio de uma pandemia aí que está matando 270 mil mortos, para o imperialismo, né, a vacina é uma mercadoria como qualquer outra, como o celular, como o celular Huawei, o 5G. E eles estão assim, mostrando assim, não, a China está entrando no mercado brasileiro, está se beneficiando, aí tem essa coisa da vacina, a vacina chinesa é uma ponte para os outros produtos chineses. Você vê aí claramente a disputa imperialista que a gente está citando, né, da vacinação. Apesar de que está entrando a vacina, ela está sendo utilizada em massa, com alguma conivência aí do imperialismo que deixou ela entrar. Você vê que tem uma disputa econômica aí contra essa vacina chinesa no Brasil, para os chineses não lucrarem em cima dos mercados aqui do Brasil. O mesmo não acontece com a questão da Rússia, né? Que já teve essa daí tem uma pressão gigantesca em cima, né? Que é justamente o caso principal do dia de hoje. Acho que o Luan poderia iniciar aí esse tema. Chegamos aqui agora já no nosso tema principal, né, de hoje, que está na nossa manchete, que há uma verdadeira campanha contra a vacina russa. Foi publicado um relatório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, onde apresenta-se lá toda uma campanha contrária ao uso dessa vacina. Tem o documento ele é interessante, que no próprio subtítulo dele já deixa bem explícito qual que é o propósito do relatório, né? Combatendo influências malignas nas Américas. Você vê que é uma campanha contrária à vacina russa, porque a Rússia por si só ela já é um elemento que acaba acarretando certos problemas para o imperialismo, né? Para a economia imperialista no geral, porque a Rússia não faz parte do seleto grupo de países que vão ter esse poder, como é a Europa e os Estados Unidos. O relatório ele menciona, ele usou as relações diplomáticas das Américas para poder mitigar os esforços dos Estados, né, incluindo Cuba, Venezuela e a própria Rússia,
né? Tudo para poder diminuir a influência da Rússia nessas regiões. O que demonstra aí que é uma vacina que tem um potencial aí, mas que existe toda uma campanha para que ela não seja utilizada. Como o Vinícius colocou, né, eles vão vendo aí, vão testando para ver qual que é a melhor vacina, mas certamente a melhor vacina vai ficar com eles, né? Não, vai ser tudo feito um projeto para que a gente não tenha as melhores opções, né? Uma outra coisa também da vacina Sputnik 5 é que ela pode ter vacinado já uma quantidade muito grande de pessoas, né? O ex-ministro executivo do consórcio norte, ele declarou aí que a gente poderia ter vacinado 15 milhões de pessoas com a Sputnik, caso o Bolsonaro tivesse tido esse interesse. Então, demonstra aí que o problema da vacina ele segue sem uma solução, porque, como já comentamos no ar, esse interesse por parte de resolver de fato o problema. Bola para o Vinícius dar uma comentada rapidinho. Esse caso da vacina de Sputnik aí é bem emblemático, né? Porque você vê que o maior problema do Brasil hoje em dia é a vacinação, né? Só se fala nisso. Os jornais burgueses, eles tentam enganar as pessoas falando de vacinação, eles começaram a tirar lá o número de mortos para começar a botar o número de vacinados, assim, para tentar passar uma expectativa positiva da população, né, para tentar passar alguma sentimento positivo, mas não conseguem porque não entra vacina no Brasil, né? No Brasil só tem 1.500, 2.000 pessoas morrendo todos os dias, agora a vacina quase não cresce, né? E a Sputnik 5, que é a primeira vacina de todas, ou seja, ela poderia ser justamente a primeira a entrar no Brasil, ela é mais barata e mais eficiente que a Coronavac, né? Ou seja, melhor em tudo, não tem nada nela pior, e ela ainda ela recentemente finalmente aí foi feito um acordo para ela entrar no Brasil, né? Vamos ver se vai acontecer, porque as notícias de vacinação são tanto complicadas, né? Você vê muitas promessas e a realidade não é exatamente o que estão prometendo, mas a capacidade aí de vacinar a população é enorme, né? A gente teve o caso do governo Lula que vacinou aí 80 milhões de pessoas em 2010 em 3 meses com a vacina da H1N1, né? Foi um campeão aí de vacinação mundial, o governo Lula, e isso foi quando não era aí o principal problema do país, né? E agora que é de longe aí, todo mundo só fala disso, todo mundo quer a vacina, todo mundo quer o fim da pandemia, e a vacina não é a solução principal, né, para o fim da pandemia, ela seria a solução final, né, para pôr um fim de fato à pandemia, mas deveria ter outros diversos investimentos em saúde, né, não só a vacina. Mas já que já estamos nesse estágio da vacina, né, a gente vê que se a gente não fosse aí submisso ao imperialismo completamente, a gente já estaria em um estado muito maior de uma realidade muito melhor aqui para a população brasileira, né, de acordo com esse ex-ministro. Já teriam mais de 15 milhões de pessoas vacinadas, que é bom lembrar. É mais do que o número de vacinados total que a gente tem hoje. Nós temos aí em torno de 10 milhões, ou seja, só com a Sputnik seria mais gente do que a gente vacinou até hoje, né? E isso poderia aí ter um potencial enorme para vacinar a esmagadora maioria da população rapidamente, né? Até tem uma notícia interessante que o Putin entrou em contato com o Lula para tentar resolver esse problema, mas você vê aí que é interessante, né? O Putin e o Lula governou na época do Putin, né? Então eles têm aí alguns laços aí diplomáticos por causa desse momento aí que o Lula era presidente, e também o Lula é muito importante aí no partido de esquerda relevante no Brasil, que o PT, né, que tem alguns governos, que foi justamente o partido que agora articulou aí a compra da Sputnik 5 por meio desses governos, né? Isso é interessante para mostrar aí a relação entre os países pobres, né, os países atrasados, tendo
podendo se aliar e fazer frente aí ao próprio imperialismo, né? Com essas vacinas horríveis deles que a gente está vendo o que aconteceu, né? Com a proibição na Europa, né? Então você vê que o potencial que o Brasil teria aí como fazendo uma aliança aí com esses países, apesar de principalmente com a Rússia, né, no caso, mas justamente mostra o potencial que tem se o país fosse autônomo, né? Se o país não fosse um escravo do imperialismo que obedecesse essas ordens aí das influências malignas, que como disse o próprio relatório, né? Que é um negócio completamente absurdo. E outra coisa é que o Brasil poderia ter capacidade de produzir vacina da mesma forma que a Rússia, nós poderíamos ter a produção dessa vacina, né? Nós poderíamos ter a nossa Sputnik 5 também e exportar para o mundo inteiro. É mais uma coisa aí que a destruição golpista do Brasil acabou acarretando, né? A gente não tem nem essa... Destruiu completamente uma coisa que o Brasil era referência mundial, né? Que era a vacinação. Mas aí, até importante é esse relato aí que a gente teve tivemos esse relato aí esse relatório que mostra que os Estados Unidos ativamente está massacrando a população brasileira, impedindo a entrada de medicamentos no país, né? Uma coisa que a gente já sabia, mas que a gente agora tem aí provas concretas, né, para mostrar aqui que é uma realidade. O nosso tempo tá correndo, né? Acho que a gente poderia passar as últimas notícias rapidamente para os nossos telespectadores. Acho que o companheiro está com problemas técnicos ali. Vou falar uma notícia rápida aqui do Rio de Janeiro, né, que é um tanto impressionante, que é a questão do 1 milhão de pessoas perderem o emprego em um ano. Você vê o tamanho da crise do Estado. Você teve mas o Estado está em crise aí há alguns anos já, mas no último tivemos aí um número absurdo de 1.056.000 pessoas perdendo emprego e de carteira assinada especificamente 495 mil, o que deixa aí o desemprego no Rio de Janeiro oficialmente, que a gente sabe que esses números não são muito realistas, na casa do 17,3%. É um negócio assim assustador aqui, principalmente para eu e o companheiro Luan, que somos do Rio de Janeiro e estamos desempregados. É uma coisa tanto assustadora esse dado aí da realidade aqui por causa do golpe de Estado, né? Mais uma das facetas aí que a gente só consegue superar pela mobilização, né? O PCO tem aí o programa de 35 horas semanais, né, para lutar contra o desemprego da população, assim como do retorno aí da CLT, das leis trabalhistas, da reestatização das empresas, tem todo um programa aí para acabar com esse problema do desemprego, que junto aí à pandemia é um dos principais problemas que assola a população brasileira. Luan, tá de volta? Bom, o companheiro ainda está com os problemas técnicos. Tivemos ainda um caso mais um. Enquanto isso, né, você vê que tem 1 milhão de trabalhadores perderam emprego aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. Enquanto isso, temos mais um burguês aí no clube das pessoas que têm mais de 100 bilhões de dólares. Negócio, você vê enquanto aí a população mundial morrendo de fome, você vê que mais uma pessoa conseguiu uma quantia absurda de 100 bilhões de dólares. É o sexta pessoa a entrar nesse clubinho aí dos burgueses. E é o Warren Buffett. Ele a área dele são os investimentos, né? Ele cria dinheiro aí investindo, especulando e gerando dinheiro. Não traz nada de positivo para o mundo e só se enriquece. Então você vê aí que enquanto aí a população mundial sofre como um todo, você vê que um grande número de burgueses aí está enriquecendo às custas do nosso sofrimento, né? Temos uma notícia dos mutirões do partido. Se a produção tiver com as fotos aí.
Aqui o partido saiu esse fim de semana, né? Mais uma vez, para as ruas, como a gente está fazendo todos os domingos há algumas semanas. Fizemos mutirões em todo o Brasil, em defesa aí do Fora Bolsonaro e do Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Essa é a nossa campanha permanente aí de luta contra o golpe, a gente já vem fazendo há alguns anos. Deu uma parada ano passado por causa do Covid, mas fizemos alguns atos ao invés dos mutirões, agora estamos de volta aí fazendo mutirões todas as semanas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente agora fez também mutirão em Nilópolis, em São Gonçalo, além da capital, teve dois na capital, né? Teve um na Feira da Glória, teve outra realizado na Praia de Copacabana pelo Comitê Fora Bolsonaro Rio Centro Zona Sul. Estamos aí com planos, teve em Volta Redonda também, estamos com planos para fazer em Saquarema no futuro próximo e em mais cidades aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Vocês estão vendo aí a popularidade aí dos nossos mutirões, né? Somos muito bem recebidos em todos os locais, principalmente com a palavra de ordem do Lula, né? Que é quase uma unanimidade na população, né? Que é o retorno aí do presidente Lula. E estamos fazendo a nossa campanha permanente aí. Quem estiver assistindo, tiver interesse em participar de um dos mutirões, pode entrar em contato com a gente. Se ainda não estiver acontecendo um mutirão na sua cidade, a gente te ajuda a organizar um mutirão, a gente pode formar um comitê de luta na sua cidade, te mandar material, para você fazer parte da nossa campanha permanente aí, pelo Fora Bolsonaro Lula Presidente. Essa foto aí, passou rapidamente aí, era o mutirão aqui do Rio de Janeiro, essa. Os companheiros aqui do Rio de Janeiro defendendo aí com os cartazes, os adesivos, os materiais aqui na Feira da Glória, ontem de manhã. Quem tiver interesse também, quem for do Rio de Janeiro, pode encontrar a gente ali na Feira da Glória e falar pessoalmente conosco e começar aí a fazer as atividades de campanha com a gente. Luan, você está aqui? Você quer falar alguma coisa? Eu tô de volta, tô de volta. Depois de uns pequenos problemas técnicos aqui, né, para você ver como é que a situação está muito caótica, né, até nossos equipamentos tecnológicos estão sendo afetados aí, né, um lugar bem desenvolvido como o Rio de Janeiro tem esses problemas pequeníssimos, mas que acabam atingindo todo mundo. Bom, o Vinícius já comentou bem sobre a questão dos mutirões, né, cabe sempre fazer um reforço de que é uma das atividades mais importantes do partido, né, para poder agregar mais pessoas e fazer de fato uma campanha ampla pela candidatura do Lula. Caso contrário, não dá para a gente confiar que o STF ou qualquer outra instituição vá por si só garantir os direitos políticos dele. A gente viu aí que teve a anulação dos processos contra ele, mas que a Procuradoria-Geral já está de olho para poder tentar voltar atrás, né? Certamente sempre há possibilidade de manobras para poder impedir a candidatura dele. Então, no momento atual, a gente precisa ir para as ruas para poder defender essa candidatura. Bom, por fim, tem uma matéria aqui, tem mais uma notícia que dá para discutir rapidamente, que foi realizada agora vai ser realizado no dia 31 de março uma comemoração da Revolução Democrática de 64. Os milicos aí estão se organizando para poder fazer uma comemoração do golpe de 64, o golpe militar aqui no Brasil. É uma coisa que eventualmente acontece, né? Os milicos sempre fazem essa defesa aí essa reivindicação como se fosse uma revolução, um dos momentos mais sangrentos da história do país, sem sombra de dúvidas, e que com certeza tem que ser denunciado, né? Porque no final das contas, os milicos eles estão aí, né? Os militares eles tomam conta do governo, eles têm uma participação muito efetiva, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Muita gente da esquerda sequer acredita na possibilidade de golpe militar e tudo mais, mas fato estão aí no governo que não deixam mentir. E mais uma série de militares nos seus ministérios e tudo mais. Eu vou passar a bola para o copeiro Vinícius e já peço para ele poder encaminhar para o encerramento do programa. Essa notícia do Clube Militar é muito importante porque esse general aí, o general Eduardo José Barbosa, foi o mesmo general aí que fez uma ameaça de golpe na semana passada quando o Lula ganhou seus direitos políticos de volta, né? Ele foi aí o que saiu à frente falando que era um atentado à Constituição, se eu não me engano. Alguma palavra bonita aí para encobrir a ameaça golpista dos militares, né? E a gente tem que estar sempre atento aí que a única forma de impedir esse tipo de golpe é mobilizar ruas, né? Em geral, aliás, a esquerda faz a
a esquerda faz um ato contra a intervenção militar, contra o golpe militar nesse mesmo dia. Vamos ver como é que vai ser esse ano, por causa do Covid, está tudo meio acabado. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, o J5 acaba aí aproximadamente nesse horário, né, às 18 horas. A gente está de volta semana que vem, essa dupla aqui, né? Eu e Luan, estamos de volta semana que vem às 17 horas novamente, para mais um J5. E agora você pode ficar aí no nosso link 24 horas para acompanhar os próximos programas da Casa Operária TV. É isso, companheiros. Um abraço a todos e até semana que vem.